você já deve ter visto a guarda suíça do Vaticano, né, que veste aquelas roupas belas, né, e coloridas. E você deve ter pensado, isso aí é só para figuração, né, só para ficar mais bonito. Não, não, eles são soldados de verdade. Nesse vídeo aqui eu vou comentar um pouco sobre a história da guarda suíça. Bom, a guarda suíça foi criada então pelo Papa Júlio II em 1506, né, no tempo do Renascimento. Naquela época, né, ainda havia os estados papais foram extintos na unificação italiana, e durante muito tempo os estados papais se envolviam em guerras, né, em disputas principalmente com o Império Sacro Romano Germânico. Então, seria conveniente que o Papa tivesse, né, uma guarda pessoal de proteção dele, né, e dos seus próximos, né, em volta do palácio, no local onde ele mora. É lógico que o Papa naquela época contava com exércitos regulares, né, não somente em Roma. Claro, essa é uma guarda reservada ao Papa, né. E aí então esses estados papais funcionavam como um estado autônomo, né, então eles tinham relações diplomáticas, tinham tratados, envolviam em guerras, etc. e tal. E o Papa Júlio II, que diga-se de passagem não foi um bom Papa, né, ele então resolveu então formar essa guarda suíça. Agora, por que é guarda suíça, né? Isso é meio estranho, por que não pegam italianos? Por que ser suíço, né? A escolha da guarda suíça de serem suíços, né, foi extremamente sábio. Por quê? Porque a Suíça é um lugar neutro, né? Então não envolveria em disputas. Imagina se o Papa às vezes contrata alguém de fora, poderia ser mais sujeito à traição, à conspiração, à espionagem. Então a Suíça era um lugar visto como neutralidade, né? Então tinha fama de ser bom por causa disso. E além disso, os suíços tinham fama de serem muito leais, muito corajosos, né? Muito fiéis, né? O que seria muito bom em atividades militares. Então isso daí seria perfeito. Então seria um lugar vindo de gente neutra, de neutralidade, muito competente, coragem, lealdade, etc. Conheça agora a Caravela Kids. São 5 livros infantis incríveis para o seu filho conhecer a verdadeira história. Com 40% de desconto, frete grátis e um curso bônus até o dia 20 de maio. E os suíços tinham essa fama na Europa inteira, não era só uma fama adstrita à Península Itálica. Por exemplo, o rei da França também chegou a ter guarda suíça, né? Lá no século XVII o rei tinha guarda suíça, e o último rei da França, o rei que foi justamente morto na Revolução Francesa, o Luís XVI, também tinha sua guarda suíça. Houve inclusive um massacre nas Tulherias, né, em 1792, no qual a guarda suíça do rei francês lutou até a morte. Se não me engano, acho que morreram uns 900 lá. E demonstrando muita lealdade, muita coragem, lutaram até morrer. Um episódio, infelizmente, hoje pouco lembrado, mas que revela uma valentia incomum e uma lealdade incomum daqueles soldados com o rei da França, né? Inclusive lá na Suíça, em Lucerna, tem um leão, né, um leão ferido de morte, quer dizer, não um leão verdadeiro, quer dizer, uma escultura de pedra, né, na beira de um lago pequeno, né, um laguinho, um açude pequeno, a guarda suíça que morreu em 1792 na defesa do rei da França, né. Se não me engano chama Leão da Luz, alguma coisa assim. É uma escultura belíssima, né? Então os suíços tinham essa fama, né, não era só do Vaticano. E eles foram testados, né, na história. O seu valor foi testado no saque de Roma. O saque de Roma foi em 1527. Para variar, lutas e disputas com o imperador do Sacro Romano Germânico. Na Idade Média tinha a querela das investiduras, um monte de disputa. No tempo do Dante se falava muito disso, né? O Dante comentou disso também. Tinha lá em Florença os gibelinos e os guelfos, um é do partido do imperador, outro do partido do Papa, né? Então a Itália vivia, porque uma parte da península, né, itálica era
era da influência do Império Sacro-Romano Germânico, outra da Igreja. Então, politicamente, as pessoas e os nobres se dividiam entre os que eram ligados ao imperador e outros que eram ligados ao Papa. Isso aí do ponto de vista temporal, hein, do ponto de vista político e militar, não do ponto de vista espiritual, que mesmo quem era do partido do imperador, obviamente era católico e seguia, né, o catolicismo como tal. Então eles se opunham ao Papa não do ponto de vista espiritual, mas sim do ponto de vista político e militar. Então não cabe confundir, né, essas coisas, né? A pessoa podia ser um excelente católico e estar do lado do imperador, e outro podia ser um péssimo católico e estar do lado do Papa por razões políticas, né? Então que isso fique bem claro, né? Não misturar aí as coisas. Essas querelas aí sempre aconteceram na Idade Média e na Idade Moderna. O imperador naquela época, em 1527, era o imperador Carlos V, que era espanhol, né? Que era o pai do Filipe II. Naquela época a Espanha era a maior potência do mundo, né? E a Espanha controlava regiões da Áustria, era a Casa Habsburgo que governava a Espanha e tinha muita influência no centro da Europa, onde hoje a Áustria, também dominavam a Holanda, também dominavam cidades na Itália, e a Espanha tinha o grande inimigo da Espanha era a França, né? A França era a grande inimiga da Espanha. Então eles tinham várias disputas, né? O Francisco I odiava o Carlos V, o Francisco I, que era rei da França, queria ter sido imperador, não conseguiu, morria de ódio e inveja do Carlos V, tiveram várias guerras, o Francisco I chegou a ser capturado numa guerra, né? Bom, o fato é que o Papa Clemente VII, ele acabou se aliando com a França contra o imperador Carlos V, né? Então, o Papa também teve suas divergências com o imperador, também ficou com medo da uma possível expansão da influência do Império na Península Itálica e acabou se aliando com o rei da França, na chamada, acho que é Liga de Cognac, se não me engano. Não sei por que deram esse nome. Talvez, será que foi assinado em Cognac? Bom, não sei. Sei que acho que era a Liga de Cognac. E o fato é que, então, chegou uma hora que o imperador e o Papa entraram num choque militar. E o imperador Carlos V, vamos fazer uma justiça, né? Embora, lógico que eu não sou favorável a atacar o Papa, invadir Roma, claro que não, mas a gente tem que ser justo na análise histórica. Não foi o imperador que mandou saquear Roma. O que aconteceu é que haviam tropas lá, a maioria deles de protestantes, mas também tinha uns católicos lá horríveis, né? E que não tinham recebido pagamento. Então, para se vingar em um ato de rebeldia, eles partiram, então, para Roma e saquearam Roma. Foi um massacre, uma brutalidade, né? Uma coisa assim horrorosa que impactou profundamente, né? Pelo simbolismo, pelos efeitos, no imaginário das pessoas. O saque de Roma foi assim uma coisa brutal que marcou gerações, né? Então, hoje pouca gente se lembra, mas isso daí demorou séculos, né, para ser superado. Sempre vinha a memória do saque a Roma, né? Foram então 20 mil soldados, maioria deles protestantes, que marcharam contra Roma e contra o Papa, né? Lá havia 189 guardas suíços, né? 147 morreram lutando na entrada da Basílica de São Pedro. O objetivo era proteger o Papa, né? E levaram ele para o Castelo de San Angelo, depois o Papa conseguiu ir para outro lugar. Então o objetivo deles era morrer para salvar, né, o Papa. E dos 189, 147 morreram. O que mostra, eles podiam ter fugido, podiam ter vindo, havia uma multidão e não tem como a gente defender, se vira, vamos embora. Não, lutaram até morrer, demonstrando coragem e lealdade incomum ao Papa, né? A cidade ficou destruída, né? Corpos, cadáveres espalhados, né? Muitos abusos contra mulheres, casas saqueadas, foi um horror, né?
Uma coisa completamente escandalosa, né? Teve tanta morte aí nas ruas que muita gente morreu envenenada, né? Em contato com os cadáveres, pelo menos era o que se disse, né? E esse evento marcou tanto que até hoje, o dia 6 de maio, que foi o dia do início do saque a Roma, é o dia do juramento dos novos guardas suíços. Então a coisa é guardada até hoje. Todo dia 6 de... Deixa eu confirmar que a data 6 de maio, né? Não 6 de junho. Todo dia 6 de maio é a data do juramento da guarda suíça, que marca, então, o massacre do saque de Roma em 1527. Então, para mostrar que a guarda suíça lá não está para brincadeira, né? Bom, aí resta aí uma última questão, né? E esses uniformes foram desenhados por quem? Tem uma lenda aí na internet que diz que foram desenhados por Michelangelo. Não, isso aí não é verdade, eles não foram desenhados pelo Michelangelo. Esse uniforme atual foi desenhado por Gilles Repon em 1914, não tem nada a ver com o Michelangelo. E por que ficou associado então ao Michelangelo? Porque o Gilles Repon quis fazer um uniforme inspirado no Renascimento, né? Então por isso que fizeram associação com o Michelangelo. Mas por ironia ele não se inspirou em Michelangelo, ele se inspirou em Rafael, né? Então ele se inspirou nas cores de quadros de Rafael que decoram lá o Vaticano. Então não tem nada a ver com Michelangelo, embora tenha um espírito renascentista. Mas essa lenda aí pegou, então soltam aí que foi criado pelo Michelangelo, mas não é verdade. Esse uniforme é extremamente trabalhoso para ser feito, né? É todo artesanal e tal. Mas nem toda a guarda suíça usa esse uniforme. Eles têm um outro, né? Mais simples, de azul, que eles também podem usar para outras funções, né? Tanto esses que usam azul e são mais discretos, como os que usam essas roupas belas e coloridas podem usar espadas e também armas de fogo, né? E também armas modernas, como coisa para dar choque, esqueci o nome dessas armas. E a guarda suíça atualmente está sendo treinada para combater cyberataques, e a chamada guerra híbrida, né? Então eles estão se modernizando, né? E como é que esses guardas suíços são contratados? Bom, vamos pegar, eles são dito que eles são mercenários. Aí tem uma questão aí, né? A palavra mercenário hoje em dia ela tem uma conotação pejorativa. No passado ela não tinha conotação pejorativa. Então o melhor seria empregar hoje não a palavra mercenário, mas sim como soldado privado ou militar contratado, né? Para evitar a carga negativa da palavra mercenário. Em toda a história, boa parte da história, sempre foram contratados soldados de outras nações para fazer combates, né? Guarda suíça, os condottieri italianos, também muitos soldados alemães, que inclusive foram lutar lá na guerra da independência dos Estados Unidos. Então, agora a Ucrânia contrata soldados do mundo inteiro para lutar lá, inclusive brasileiros foram lutar. Então isso daí não tem nada isso daí não está errado, porque é uma coisa histórica, né? Contratar outros para fazer um serviço militar. O problema está na palavra mercenário, que ganhou um sentido pejorativo ao longo da história. Então você fala, fulano é mercenário, é uma conotação tem uma carga pesada em cima da palavra mercenário. Para evitar essa conotação pejorativa, é melhor chamar a guarda suíça, em vez de uma guarda mercenária, de soldados ou militares contratados pelo Papa, que é absolutamente legítimo e uma realidade, né, histórica, né? Bom, eles têm que ser homens suíços, obviamente, né? Eles têm que ter mais de 1,74 m e eles têm que fazer o serviço militar na Suíça. Eles têm 2 treinamentos, na Suíça e depois no Vaticano. Lembrando que na Suíça o treinamento militar é muito bom, hein? E todo suíço, ele é obrigado por lei a ter uma arma em casa. Veja aí, né? É um dos lugares mais seguros do mundo e um dos lugares mais armados do mundo. Ninguém comenta. O pessoal fala dos Estados Unidos, com razão, é um bom argumento. Mas outro argumento muito forte é a Suíça. A Suíça é um dos lugares mais armados do mundo.
e que todo homem lá, por lei, tem que ter arma, né? E lá, extremamente armado, extremamente seguro. Então fica esse povo aí defendendo, o pessoal não pode ter arma de fogo que aumenta a velocidade. Não, quantidade de arma de fogo de posse da população de bem diminui os homicídios, né? Já visto a Suíça, a Bósnia é um lugar extremamente armado, tem uma criminalidade muito menor que o Brasil, Noruega, mesmo o Paraguai é menos violento que o Brasil, e a população tem muita arma de fogo, né? Então são exemplos aí que a gente vê no mundo que destroem aí essa falácia. A Suíça é um excelente exemplo, né? Inclusive só pegando aí um gancho da tradição da Suíça de votação em alguns cantões, se não me engano 2 ainda, manter esse sistema de votação direta, que é a única democracia direta que existe no mundo, nesses 2 cantões suíços, que eu esqueci o nome deles, e que eles vão na praça central para votar, levantando a mão, ou fazendo assentimento com a cabeça, ou ficando quieto no famoso quem cala consente. E o título de eleitor deles é portar uma espada, né? Porque por uma tradição muito antiga da Idade Média, ou até mesmo da Idade Média, então aquele que vota quem tem direito a votar é aquele que vai derramar sangue pelo seu povo, pela sua cidade e tal. Então aquele que luta, aquele que vai derramar sangue é aquele que pode votar e decidir leis ou decidir políticas públicas, ou mesmo decidir se vai guerrear com alguém ou não. E aí, justamente para simbolizar isso, eles têm que levar a espada. Se não leva a espada, não pode votar. Muito bonito o simbolismo. Bom, então a guarda suíça é feita por homens solteiros, mas depois de entre 17 ou 18 até 30 anos, eles têm que servir no mínimo 2 anos e pouco, acho que 26 meses, né, no Vaticano. Eles só podem casar depois de não sei quanto tempo, talvez 5 anos, com licença do superior. O que acontece na prática, né? Então só podem ser católicos, né? Só podem ser católicos, homens, 1,74 m, é treinamento militar na Suíça, depois eles fazem um treinamento especial no Vaticano. O que acontece? Eles ficam alguns anos, né? Depois voltam para a Suíça ou vão para outro lugar e têm uma vida normal, né? Alguns acabam fazendo carreira, né? Vão se tornar oficiais e tal, né? Então é assim que funciona a guarda suíça, uma bela tradição que vem lá do ano 1506, instituída pelo Papa Júlio II, né? Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.